Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse nosso novo momento da assessoria. Nós tínhamos há um tempo já esse projeto do canal, nosso podcast, para que nós pudéssemos, ao longo do ano que se inicia agora, trazer convidados de Passo Fundo e região, falar sobre o cenário da corrida, falar sobre diversos temas da área da saúde que nos dizem respeito e que dizem respeito também a interesse, né, não só dos nossos alunos, mas de toda a comunidade dos corredores de Passo Fundo e região. Hoje nós temos aqui o Diogo Braga. O Diogo é o nosso primeiro convidado da casa e isso se justifica pelo fato de que o papel que o Diogo exerce no SESC Passo Fundo, bem como não só Passo Fundo, mas o SESC a nível estadual, que patrocina muito o esporte, que traz muito o esporte até os corredores, no nosso caso, mas não só os corredores, né, Diogo? A gente vai falar sobre isso. Então esse é o nosso primeiro momento, é um teste piloto, considera-se assim, é o nosso primeiro teste. Eu vou apresentar um pouquinho do jogo para vocês, né, para que vocês entendam o que traz o jogo ao exercício do que ele faz diariamente e, consequentemente, traz ele até esse espaço com nós hoje para falar um pouquinho sobre ele mesmo, mas, acima de tudo, sobre o papel que ele exerce enquanto diretor da unidade, né, do Esporte e Lazer de Passo Fundo. Então, Diogo Braga, técnico de Esporte e Lazer do SESC Passo Fundo. Diogo é formado em Educação Física, né, Diogo? Né, licenciatura e bacharel, para poder exercer essa função, inclusive é da área, né, Diogo? É da Educação Física. O Diogo é pós-graduado em treinamento desportivo e gestão em organização esportiva, né? Importantíssima essa pós, né, Diogo? Para a gestão esportiva é um métier diferente dentro da área, são poucas pessoas que sabem fazer com, talvez, não é naturalidade a palavra, mas se vai fazer isso tem que ser muito bem feito, a gestão é chatinha, né? Então o Diogo tem pós-graduação nessa área. E é natural de Rondinha, Diogo? Natural de Rondinha. Hoje, eu brinquei com o Diogo hoje que eu não sabia que existia de Rondinha para o mundo, Capital. mas legal. Diogo, bem-vindo ao nosso canal. Como introduzi antes a justificativa de trazer você aqui, vem muito da relevância que nós, até mesmo pessoalmente contigo, já tivemos em muitas oportunidades, né? Depois tu vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas em 2022 e 2023 a gente incomodou. Nós, enquanto assessoria, né, nós também vetorizamos os alunos para a questão das corridas enquanto evento, né? Mas quem é que organiza esses eventos? Quem é que oportuniza isso a nós, né? É você, inclusive, mas depois tu pode falar também um pouquinho de toda a equipe, se quiser. Então, o que eu pensei para hoje, Diogo? Pensamos, né, enquanto assessoria. É primeiro mostrar você para a comunidade, quem é o Diogo, né? Quem é a pessoa que está por trás desse papel, que junto com toda a equipe faz todo esse serviço para a comunidade esportiva, por assim dizer, porque não é só a corrida, né? É importante dizer. Então, ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai usar também perguntas que nós recebemos, tá? Para que, né, enquanto representante do SESC, tu possa talvez tirar dúvidas, possa talvez esclarecer coisas que às vezes nem chegaram perguntas, mas que você recebe como perguntas frequentemente. Então até organizamos aqui um protocolinho para nós tentar seguir, mas fica bem à vontade para não seguir isso aqui a qualquer momento e falar o que tu acredita que seja importante, tá, Diogo? Tá contigo a palavra. Perfeito, então. Então, primeiro agradecer, né, o convite, poder estar participando desse primeiro projeto de vocês, né, foi muito gratificante para mim quando recebi o convite, né, do Maurício, e poder falar um pouquinho do Diogo, um pouquinho do SESC e um pouco de tudo que, né, a comunidade SESC traz para o público em geral, tanto em Passo Fundo quanto na nossa região. Né, o Diogo, ele é natural de Rondinha, município que talvez poucas pessoas conheçam, né, mas fica aqui no norte, pertinho de Passo Fundo. Estou em Passo Fundo já fazem 6 anos, né? Eu vim especificamente trabalhar no SESC, né? Então, desde o meu primeiro dia em Passo Fundo, eu sou funcionário do SESC, né? Eu sou trabalhador do SESC. E dentro desses 6 anos, eu faço parte da equipe de esporte e lazer do SESC. O que é
essa equipe de esporte e lazer, né? Então a gente, dentro dessa gama toda, a gente é responsável pela organização e execução de eventos na parte esportiva, lazer e recreação, né? Então a gama ela é bem grande, a gente tem hoje uma equipe com 4 funcionários, com 4 colegas, né? Que é a Dani, o Caio e o Alisson, né? Então, mais o Diogo. Juntos a gente conduz eventos na área esportiva, na área de lazer e também na formação esportiva, né? A gente desenvolve um trabalho com as crianças, que ele é inclusive gratuito, né, para a comunidade, no segmento do futsal. E dentre toda essa gama, um dos eventos que a gente mais realiza hoje é os eventos de corrida. Veio para Passo Fundo para trabalhar no Sesc, Diogo. Tu é formado em Passo Fundo mesmo? Porque isso eu não falei, isso eu não te perguntei previamente, inclusive. Mas você se formou em Passo Fundo, você se formou em outra cidade? Não, eu sou formado na URI de Erechim. Na URI de Erechim. Isso. Antes de eu vir para Passo Fundo, eu residi em Erechim, né? Então foi aonde que eu concluí os meus estudos, né? E sempre tentando e visualizando o mercado do Sesc. E essa oportunidade aconteceu em Passo Fundo, então eu migrei para Passo Fundo, né? Já formado, né? E aqui as oportunidades elas foram acontecendo dentro da própria empresa, né? Então foi se buscando especializações, conhecimentos em outras áreas, até chegar na questão da organização e gestão esportiva, né? Que é uma área que eu me identifico desde criança que eu lembre, né? Então sempre no meio esportivo, sempre organizando, na época lá na nossa região o interclasse, interséries, tem regiões que chama de interclasses, né? Sempre tem, a nossa era o interséries. Então, desde aquela época eu participava disso, né? Eu estava à frente, estava puxando, estava sempre envolvido nisso. E com o passar dos anos, cada vez mais essa linha de raciocínio foi se fechando e se fortalecendo, né? Que hoje me trouxe a estar à frente, né, da condução dos eventos esportivos aqui em Passo Fundo. E Diogo, quando tu chegou em Passo Fundo, as corridas de rua por parte do Sesc, elas já tinham esse número que elas têm hoje? Ou se organizavam menos rústicas ao longo do ano? Porque, embora já trouxesse uma experiência, eu também queria fazer justiça aqui. Tu teve um baita professor, né, cara? Porque eu tenho uma lembrança do Amaurel, né, no cargo que você tem hoje, mas eu sempre te via ali atrás, né, meio junto na organização. E não sei se poderia já te perguntar isso também, mas imagino que conforme foi avançando a tua responsabilidade, teve aquele frio na barriga de, meu Deus, agora esse cargo é meu, não tem mais o Amaurel aqui. Tu tinha esse medo de assumir esse cargo? Ou... Esse assunto ele ia chegar, né? Eu também gostaria de comentar ele aqui, porque fez parte, querendo ou não, né? Fez parte de todo o meu desenvolvimento dentro do Sesc, né? Então, quando eu entrei, o nosso líder era o Amaurel, né? Um grande líder, um grande espelho que foi moldando nós, né? Como colegas de equipe. E a gente sempre ficava nos bastidores, muitas vezes, né? Mas visualizando, né? Mentalizando, aprendendo muito, né? Como que faz uma gestão, como que organiza, como que negocia. Sempre nos bastidores e sempre aprendendo, né? E quando chegou a oportunidade, deu frio na barriga, a gente fica um pouco inseguro porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você gerir uma equipe de pessoas. Com Passo Fundo são 35 municípios que nós atendemos, né? Como Sesc na nossa região. Então, aquele frio na barriga aconteceu. E só que eu vejo ele como uma forma positiva, né? Isso mostra o quanto a gente gosta e quer estar ali, né? Então e com um baita professor que nós tivemos, né? Um baita exemplo que o Amaurel foi para nós, para mim principalmente também, né? Eu acho que essa transição ela foi um pouco mais tranquila também, né? Ela aconteceu
um pouco de nervosismo, lógico, mas ela aconteceu mais tranquila, justamente por nós ter tido uma base boa. Eu vou dizer que eu perguntei de curioso mesmo, porque eu sempre te senti muito seguro. Mas vinculado a isso que eu perguntei anteriormente, mas acabou que depois eu fiz uma outra pergunta em cima. A experiência que vocês tiveram com a quantidade de rústicas que haviam anteriormente, agora tem muito mais do que tinha antes? Porque eu, Maurício, ocorro desde 2018. Eu tenho uma lembrança de que não tinham tantas provas como se tem agora. E me parece, inclusive, tu me corrige se eu estiver errado, mas esse ano, não só organizadas pelo SESC, mas a procura aumentou também por parte da iniciativa privada. Chegou num ponto, Diogo, do calendário de vocês que não conseguimos mais apoiar novas rústicas, não temos mais data, porque é importante lembrar, o SESC não faz só corrida. Né? O SESC tem toda uma... Mas hoje tem mais corridas pelo jeito. Ou já tinha bastante corrida da mesma forma antes? O ano que tu começou a correr foi o ano que eu entrei no SESC, 2018. Nós tínhamos, como SESC, nós realizávamos, se eu não me engano, 4 provas no ano, que era a Comercial Zafari, a Sicredi Clube Juvenil e SESC, que eram pontuais, o Circuito SESC de Corridas, que nós temos a etapa em Passo Fundo, e no meio da pandemia nasceu Adversos. Sim. Que é a nossa última prova do calendário hoje, né? E ela nasceu no meio da pandemia, como realmente uma adversidade, né? E ela se fortaleceu. Hoje, nós do SESC, a gente realiza 9 provas em Passo Fundo. Posso ter enganado, mas é 9 provas. E isso foi crescendo durante o ano, né? A gente, como organizador, o que a gente nota bastante e percebe também em conversa com os outros colegas do estado. Passo Fundo é uma cidade que tem muito corredor, tem muito atleta e de alto nível. Então, a cidade de Passo Fundo para o estado, ela tem uma visão muito boa, porque tem um bom número de atletas e um bom nível de atletas. Então, isso também abre os olhos de outras empresas, né? Que vê nesse mercado, nesse ramo, várias oportunidades, né? E o bom é que todos olham pelo lado positivo, que é o quê? É a prática de um esporte, é a qualidade de vida, é a saúde, né? E eu acho que nesse olhar as provas foram crescendo cada vez mais. Se eu não me engano, são 16 provas em Passo Fundo esse ano, entre todo o calendário, né? Então, das que nós já sabemos. Das que nós já sabemos. Dá mais de uma prova por mês, né? Então, isso também é positivo, lógico, né? Para o atleta, para a empresa que está realizando o evento. E sobre o nosso calendário, hoje a gente não tem mais data, né? Então, a gente visualiza que não temos mais possibilidade de realizar novos eventos, né, nesse segmento, até mesmo por identificar que podemos criar um concorrente interno, né? Então a gente tem esse cuidado também, porque além de nós termos eventos, a gente quer que esse evento esteja qualidade, né? Esteja público, o público venha, consiga participar. E tendo uma grande demanda de eventos, pode ser que algum possa dar conflitos, né? Então, hoje a gente não tem mais datas para eventos de corrida, também porque temos todos os outros segmentos, né? Na área do lazer, da recreação e outros eventos esportivos que a gente também tem que atender, né? E que a gente também desenvolve na região. Isso demonstra, Diogo, a questão da excelência do SESC, acho importante frisar. Tanto que, às vezes, pessoas nos procuram dizendo: a gente quer organizar uma corrida da empresa aqui, seria legal, mas como é que a gente organiza? Existem diversas empresas que a gente também cita, mas a primeira coisa que vem na cabeça e que é falar de: olha, seria legal se tu organizasse em parceria com o SESC, porque a gente vê na prática a excelência da organização do evento, né? É claro que probleminhas todo evento tem, né, Diogo? São situações novas que surgem, mas a prova
está justamente no quanto vocês são requisitados, né? E até exemplo do que tu disse agora, nós temos agora, em domingo, né, a primeira rústica organizada pelo Sesc Passo Fundo no ano, que teve um adiamento de data por dar um conflito com o Sesc Carazinho, não foi? Exatamente. Nossa prova domingo agora, ela acontece dia 4, né? A primeira prova do Sesc no ano de 2024, que ela acontece em Tapejara, é a segunda edição. Ela estava com a sua data inicial dia 28 e por choque de calendário, né, com o Sesc de Carazinho e pela proximidade também de ambas as cidades, foi optado por trocar de data, né, para que entende-se que houvesse uma coerência entre empresas, principalmente, né, e também com os atletas, né. A gente sabe que a proximidade de Carazinho a Passo Fundo ela é muito pequena, então tem muitos atletas que a gente iria dividir público, né. Então optamos, nesse caso, por fazer a troca da data da rústica de Tapejara. E aí quando você pega a magnitude toda do universo da corrida, veja, se fez uma opção que no entendimento da empresa era mais correta, mas teve um outro choque também, porque daí tu pega as outras provas da região, e nós temos a Guaporé Night Run no sábado à noite, né, que por sua vez também, mas Diogo, não tem muito para onde correr, tem que se tomar uma decisão, não são decisões fáceis. Não, nem um pouquinho, né, a gente tem que olhar, com certeza, a gente sempre olha o mercado todo, a gente olha pelas provas na região, olha todo, a gente sempre tem uma frase, né? A gente tem que sempre pensar pelo todo, né? A gente sabe que algumas pessoas talvez não vão gostar, ou algumas pessoas vão se sentir prejudicadas porque gostariam de participar de todos os eventos, né? Mas a gente tem que olhar pelo todo, né? E esse todo, nesse momento, a melhor opção foi em transferir a data, né? Deu choque aí, então, com a de Guaporé, né? Entendemos que pela distância de Passo Fundo a Guaporé seria menos complicado, né, em nós executar essa prova no dia 4. Então também por isso foi uma das escolhas, né? Não, perfeito. E é importante que se entenda, pessoal, porque por que eu perguntei isso? Existia uma indignação com a troca da data de Tapejara, porque muitos alunos, né, tanto das e outras que a gente conversa, o pessoal parece que focou mais em Guaporé, então deu esse conflito, né? Mas, pessoal, quando vocês escutam quem está por trás da gestão, fica claro, né, Diogo, que sim, tem que tomar uma decisão. E aí você tinha os irmãos Sesc conversando, né? É claro que eles vão se entender de alguma forma. A gente sempre comenta que nunca é fácil tomar uma decisão, né? E ainda mais quando a gente envolve pessoas, né? A gente trabalha com pessoas. Mas sempre tentamos olhar o lado positivo, né, das situações. E o que nos traz o lado positivo é que a gente fechou todas as vagas de Tapejara. Sim. Né, bem rápido, assim. Então isso também mostra aquela minha fala que eu trouxe no início, que é a quantidade de corredores que tem, né, tanto em Passo Fundo e também se formando nas cidades da região, né, que isso também é positivo. Sim. Né? Tapejara é a segunda edição, então a gente está fortalecendo ainda, né, uma prova nova no cenário, né? Então isso também é bacana porque mostra que ela está crescendo na sua credibilidade, né? E também está trazendo novos corredores. O Diogo falou antes, só para reforçar, a questão da força do cenário da corrida em Passo Fundo. Quando nós falamos sobre o circuito Sesc e os conhecidos que foram nas etapas em várias outras cidades dos anos anteriores, eles relatam, Passo Fundo é a cidade que talvez mais tenha participantes, tanto que no site, nas inscrições, você tem para Passo Fundo mais inscrições disponíveis, mas também é a cidade que mais tem força na questão competitiva mesmo. Então, a gente escuta muito isso na prática, né? Mas queria conectar com essa questão, Diogo. A avaliação do Sesc sobre o cenário das corridas 2023. Como é que vocês fecharam o ano olhando para isso? A participação foi como vocês esperaram? Ou vocês esperaram talvez um pouco mais de participação dos corredores, uma valorização maior das provas daqui? Ou superou a expectativa? Porque nós sabemos que além do cenário regional,
As provas grandes, elas também tomam uma proporção em termos de participação dos alunos, né? Então, muitas vezes uma prova nossa aqui, que se pensa, deveríamos valorizar essa, mas as provas de fora também são importantes para o desenvolvimento, né, dos objetivos ao longo do ano. Isso muda muito para vocês na avaliação? Vocês perceberam em algum ano pouca participação, pouca adesão ou superou todas as expectativas? 2023, ele foi também um ano bastante de desafios para nós. Nós tivemos 3 provas novas, né, no cenário de Passo Fundo. E o que cresceu muito são as provas longe de Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Catarina, Floripa, Balneário, e a gente identifica que tem um público muito forte que vai para esses eventos, né? Então também tem o nosso cuidado de quando planejar datas de tentar não chocar com esse perfil, justamente por isso, porque a gente nota sim um conflito, né? E a gente acaba perdendo às vezes muitos atletas em provas nossas por participarem dessas outras. Porque a gente, enfim, né, entende que cada prova tem a sua importância. Se você trabalhar com assessorias, né, tem uma planilha de treino, tem provas-alvo, então cada atleta tem o seu objetivo no ano, a gente tenta entender isso também, né, principalmente para definir datas e tentar não conflitar com elas, porque sim, a gente entende que essas provas fora de Passo Fundo, Santa Catarina, Porto Alegre, às vezes acabam nos atrapalhando, sim, em termos de público, né? De divisão de público. E num cenário geral, assim, 2023 foi muito bacana para nós, que a gente fortaleceu o nosso ranking, SESC Sim. Passo Fundo de corridas, né? Então foi uma novidade que começou lá em 2022, onde a gente fez um experimento, né? Ele deu certo, a gente plantou a sementinha, 2023 ele nos surpreendeu muito, muito positivamente, né? E para 2024 a gente acredita e espera, né, que tenha muito mais adesão de grupos, de atletas, de assessorias para com o ranking, né? A gente já teve uma resposta positiva em 2023 e a nossa expectativa para 2024 é que ela supere ainda mais, principalmente por algumas mudanças que a gente está tendo, né? A gente vai ter no regulamento. Então, isso também é pensado ano a ano, é analisado, avaliado, nada é mudado ao acaso, né? Sempre é feito testes, a gente escuta opiniões, principalmente do atleta que está lá na ponta, né? Que é o nosso público-alvo. Então, a gente sempre faz essa avaliação no final do ano e sempre tenta trazer melhorias para o público final, que é o corredor. Estava na pauta aqui, tá? Eu ia chegar ali, mas já que tu tocou no assunto do circuito do SESC Passo Fundo, ele retorna em 2022. Eu digo retorna, eu entendo que é a primeira vez que o SESC traz ele, mas nós tínhamos em Passo Fundo um ranking municipal do circuito da prefeitura até 2019. Nós passamos a não ter mais, né? E o SESC resgata ele em 2022. Como é que surgiu a ideia de fazer um circuito em Passo Fundo? Foi uma ideia que partiu modelando outras regiões, outras cidades? Como é que surgiu o ranking? Nós temos o ranking do circuito SESC de corridas, né, que é a nível de estado. E com o crescimento das provas organizadas pelo SESC em Passo Fundo, num estalo a gente pensou por que não fazer um local, né? Seguindo os moldes do circuito SESC, estado, né? E a gente aplicar isso aqui em Passo Fundo, nas nossas provas. Tendo em vista também forma de valorizar aquele nosso cliente, aquele nosso atleta que participa em todos os nossos eventos, ou grande parte dos eventos, né? Para nós poder premiar ele de alguma forma lá no final do ano. Porque a gente entende que a rotina de quem treina do corredor, ela não é fácil,
né? Às vezes é madrugada, ou é no final da noite, é no sol do meio-dia, né? Então ele se prepara para isso. A gente sabe disso, né? A gente entende isso e pensamos como a gente poderia agregar mais ainda, né? Além do evento, no dia, no local, como a gente poderia agregar isso a mais aos atletas. Então pensamos, desenhamos ele baseado no estado, né? No circuito de 7 corridas do estado, e desenvolvemos ele, então, o primeiro piloto, né, de uma forma mais simples, mais tímida, e em 2022. Ele foi bacana, né, ele foi legal, ele deu certo, e então a gente começou a agregar. Cada ano a gente está tentando agregar algo a mais para fortalecer ele mais ainda. Eu lembro que em 2022, só para nós contextualizar, ele era só geral, né, geral feminino, masculino e competição por equipes. E daí, em 2023, se adicionaram as categorias. Categorias. Né? E foi muito legal adicionar as categorias, porque quando tu fala em valorizar o corredor amador, esse que gosta de competir, mas o nível dele é e continuará sendo amador, além de você valorizar o esforço, você valoriza o corredor que, como eu gosto de dizer, é ele que paga a prova. Porque essa prova precisa ser custeada, né, Diogo? Exato. Então, foi muito legal em 2023. Nós levamos o circuito bem a sério, do ponto de vista, pelo menos, da participação. O resultado que vai se ter é uma consequência. É uma consequência do que cada um faz. Mas nós levamos muito a sério no sentido de que ele premia a consistência. O aluno entende que, o que eu fiz hoje aqui, mesmo que 5º lugar na categoria, ganhava um pontinho. Cara, esse pontinho vale muito quando ele conecta com o 4º lugar na segunda etapa na categoria, daí são 2, agora tu tem 3. E aí tu te sente estimulado, daí tu quer ir na terceira. E isso, querendo ou não, faz a pessoa engajar ainda mais. Então já fica um agradecimento aqui. Exato, exato. É esse sentimento que a gente tem vendo os bastidores, né? Porque quem dá o espetáculo no dia da prova é o corredor. Né? A gente está ali nos bastidores olhando, então tu vê a empolgação, tu vê a alegria. Às vezes tem pessoas que é a primeira prova que estão participando e pegam um pódio. Então tem pessoas que nunca ganharam uma medalha e estão ganhando uma medalha. Então isso traz junto também muito com os propósitos do SESC, né? Com a comunidade, que é o cuidar, emocionar, fazer pessoas felizes. Né? Então a gente consegue transmitir isso através do esporte. Então, para nós que somos da área, né, isso é muito gratificante também. E muito importante o que tu falou, a gente percebe que a corrida cresceu muito em cima da questão do pertencimento, do sentir-se parte, não só de uma assessoria, mas parte do todo, né, parte da comunidade corredora. Então, essa coisa de colocar a medalha no peito, cruzar um pórtico, me sentir poderoso de ter feito uma coisa que talvez eu nunca me consideraria capaz antes, é muito importante. E você pode vislumbrar ali na frente também a questão da pontuação. Né? Você poder escalar coisas na vida te dá perspectiva, né, Diogo? Isso move as pessoas. E é meio que automático, né? A pessoa sempre busca algo a mais. Hoje eu cheguei em 5º. Tá, mas mais um pouquinho eu podia chegar em 4º, né? Então isso vai... A resenha após-prova é isso aí. Aí vai indo, né? Aí tu vai crescendo, vai crescendo. Então isso também motiva a pessoa, motiva a assessoria, motiva os organizadores, né? Então ele acaba virando uma engrenagem que todo mundo tenta fazer para que todos se sintam bem, saiam contentes, né? Se sintam realizados com o que estão fazendo, né? E a questão da pontuação, né? Voltando um pouquinho sobre o ranking, introduzimos as categorias, né, do 1º ao 3º, também como um piloto, né, para ver como que reagiria, como que o público responderia isso, e respondeu de uma forma fantástica, né? A nossa premiação praticamente lotando o teatro do SESC foi magnífico, assim, foi maravilhoso. E então uma das mudanças, né, que a gente traz para o 2024 é acrescentar o pódio até o 5º colocado, né, nas categorias. Também uma forma de valorizar, que nem tu comentou antes, né, que são vários níveis que tem dentro de uma prova. A gente entende que tem o geral, que é o diferenciado, vamos dizer assim, né?
mas a grande maioria talvez esteja nas categorias, né? Num geral de participantes. Então, eles também merecem um reconhecimento, né? Sim. Então, é uma forma da gente tentar, não é nem satisfazer, mas tentar fazer com que todos se sintam pertencentes àquele momento, né? Não, perfeito. Pessoal, só para contextualizar, as provas elas premiam do primeiro ao quinto na categoria. Quando o Diogo falou do primeiro ao terceiro esse ano foi no ranking, na pontuação somatória final do ano. Então, passamos 2024, então, Diogo, do primeiro ao quinto também na pontuação do ranking no final do ano. Exatamente. Então, uma das mudanças do ranking é essa, né? Então, a gente vai premiar as categorias do primeiro ao quinto colocado. Se uma das mudanças é essa, podemos falar de outras? Podemos, com certeza. O que mais que tem de mudança aí, Diogo? Já, isso aqui seria em primeira mão pro pessoal, né? Com certeza. Então, olha aí, primeira ó, mão. pessoal, que beleza. Primeira mão para vocês. Estamos finalizando, né? O regulamento 2024 está pronto já. A gente só não colocou ali pro público ainda, por alguns detalhes, mas ele já está pronto. E outras mudanças que a gente traz para ele, né? É na questão da pontuação. Então, entendemos algumas opiniões, algumas sugestões, avaliações de como foi, né, 2023. Então, outra mudança que a gente traz em primeira mão também é que a soma de pontos ela vai ser total. Né? Então, se o Diogo chegou na categoria numa prova e chegou em geral na outra, soma-se a pontuação. Claro que cada pontuação, cada colocação vai ter a sua pontuação. Sim. Né? Mas a gente não vai mais dividir por categoria e por geral. Vai ser uma pontuação única. Né? Entendemos que é uma mudança que vai beneficiar o atleta, o corredor, vai trazer uma melhoria ao ranking, né? E outro detalhe que a gente identificou também, muito por causa, né, do regulamento, que é a premiação de um atleta na categoria geral para as categorias. Né? A gente teve casos assim. Claro que o formato do ranking fez com que acontecesse isso. Sim. Né? A quantidade de provas que esses atletas participaram também, né, contribuir com isso. Atletas que não participaram e que não somaram pontos, então automaticamente eles deixaram de chegar nessas colocações, né? Mas então, em análise e em estudo, a gente trouxe essas 3 mudanças, né, para o ranking, que acreditamos que ela vai ser muito mais benéfica do que maléfica para o geral todo. Não, perfeito. Até já agradecemos, né, Diogo, porque essa foi uma sugestão que eu sei que não foi só nossa, mas foi nossa também. Para contextualizar e que o pessoal entenda, em 2023 o circuito você pontuava ou na geral ou na categoria. E você tinha praticamente 2 rankings, se tu fosse analisar friamente, né? E aí chegou um momento ali, mais pro final do ano, que dependendo do teu contexto, valia mais a pena ficar na categoria do que na geral. E aí, em termos práticos, não é imaginável na prática você deixar de ficar mais na frente para deixar alguém passar para pontuar na categoria. Então agora isso vai com certeza ficar mais justo, digamos assim, com quem tu bem dissesse, justamente participa muito das provas. Então esse esforço ele vai ser sempre somatório e não dividido. Muito legal. Exatamente. Agradecemos já em nome de todos que eu sei que acham isso justo. Não, com certeza. É uma mudança que, lógico, várias pessoas nos trouxeram, né? Corredores, assessorias, né? Então isso é bacana também e a gente sempre comenta, né? A gente está sempre aberto a ouvir sugestões, a ouvir melhorias, porque querendo ou não, quem está na ponta, quem está realmente correndo é o atleta, né? Então isso também a gente sempre frisa também, né? Que estamos abertos a ouvir, a entender, a escutar. Às vezes a gente consegue, às vezes não é possível, né? Atender algumas demandas. Mas, enfim, sempre que a gente conseguir adequar, a gente vai estar melhorando para o bem do esporte. Perfeito, perfeito. Muito legal ter em primeira mão essas informações. Diogo, para nós encerrando, cara, eu queria que tu falasse um pouquinho, que isso é muito importante para o longo do ano.
eu sei que mudaram as inscrições no site. Perfeito. Gostaria de falar um pouquinho para o pessoal que vai começar a se inscrever agora para as provas, até quem se inscreveu já nem viu que o layout está diferente. O que mudou? Sim, a gente teve a implementação do nosso e-commerce do esporte, né, no site do Sesc RS. Quem é mais, até o ano passado, quem costumava se inscrever pelo site, aquela plataforma não existe mais, né? Então todas as inscrições elas se concentram no e-commerce, né? Então o layout está diferente, você consegue buscar por cidades, por modalidades, o evento que você quiser, né? É como comprar na internet, né? Pensa aí no seu site favorito de compras, você vai lá, seleciona o evento que você quiser, você coloca no carrinho, você digita seu nome, seus dados e efetua o pagamento, né? Efetua a compra. Dois detalhes que mudaram na questão do pagamento hoje, que é, você tem a opção do cartão de crédito e pagamento, o pagamento na unidade do Sesc, em qualquer Sesc do estado. Porém, você tem 3 dias úteis para poder realizar esse pagamento, né? Se em 3 dias úteis você não pagou, a tua inscrição automaticamente ela cai do sistema. O que muda para antes, então, é que antes você colocava o pagamento na unidade e tinha até dia tal para ir lá, Até o né? último dia das inscrições, exatamente, né? Então, são 2 mudanças que vieram. Temos mais mudanças para vir pela frente, né? Mas ainda não podemos divulgar isso, né? Mas hoje são essas 2 importantes mudanças, né, que a gente identifica. Ficou até mais limpo, ficou mais fácil, né? Mais prático do atleta fazer a sua inscrição e realizar o seu pagamento também. Então, galera, assim, ó, reforçando o que o Diogo falou, tomem cuidado quando fizer a inscrição no site, porque agora a inscrição cai em 3 dias. Aí tu vai chegar lá depois, vai ver que não tem inscrição, de repente encerrou as vagas, né, Diogo? Pode acontecer. Ah, mas eu me inscrevi. Caiu tua inscrição porque não teve pagamento, daí lotou as vagas, tu não consegue. Então só tome esse cuidado, tá, pessoal? Antes você colocava lá a tua inscrição e tinha até o último dia, como o Diogo falou, né, Diogo? Mas agora não tem mais essa opção. Então, na medida que você se inscreve, inscreva-se sabendo que vocês podem ir lá quitar, se usar a questão do pagamento na unidade. Cartão de crédito não tem esse problema, Não tem né, problema. Diogo? Cai na hora, a inscrição está garantida. Perfeito. Então, Diogo, eu não tenho palavra para te agradecer, cara, o quanto foi bacana essa nossa primeira conversa aqui. A gente chamou de uma primeira experiência, mas acho que não tem muito que dar errado, é um ambiente gostoso, é um ambiente bacana, uma conversa mais, muito informativa, mas mais informal, né? Então, agradeço muito essa tua aceitação em vir aqui nos explicar algumas coisas, em trazer para a comunidade, não só da assessoria, mas dos corredores de Passo Fundo. Teve até informação em primeira mão aqui, galera, então devemos isso a ti, né, Diogo? Tu é um parceirão nosso aí ao longo do ano todo. No fim, eu não cumpri minha promessa, falei que ia começar a te incomodar só em março, né? Ainda é janeiro. Ainda é janeiro. Diogo, temos uns diazinhos. muito obrigado, irmão. Obrigado pela participação eu aqui. que agradeço, né? E muito bom, fiquei muito feliz, né, por esse convite. Sempre é bom falar de esporte, falar de saúde, né? Falar com pessoas que pensam muito parecido com nós, que buscam esse bem-estar com as pessoas, né? Então, falar do Sesc também para a comunidade, mostrar um pouquinho mais do que é o Sesc, né, para o público. Convido vocês, convido ao público também, que as portas do Sesc estão sempre abertas, né, para receber vocês, para receber o público em geral, que quer conhecer o Sesc, que quer conhecer um pouquinho mais também, a gente deixa esse convite também. Perfeito. Convite feito, pessoal. E nós também convidamos vocês para ficar ligados aqui no nosso canal, porque vai começar a vir episódio mais frequentemente aí para vocês. Esse foi só o primeiro. Obrigado, Diogo. Obrigado, Maurício. Valeu, pessoal. Até mais.